Olá, alunos, tudo bem? Então, vou colocar aqui agora um vídeo explicando o último exercício que nós estávamos fazendo em aula. Então, esse aqui vai ter a resolução completa daquela passarela que nós iniciamos em aula. Então, nós temos isso aqui. O objetivo era calcular, determinar, a combinação para o estado limite último e para o estado limite de serviço. Então, nosso projeto era uma passarela bem simples, onde nós tínhamos aqui uma largura de 200 centímetros, ou seja, 2 metros, e ela tem um vão de 6 metros. Então aqui tem um modelozinho em perspectiva para a gente ter uma noção do problema que a gente está enfrentando. Então a estrutura principal dela são duas treliças, e esse painel aqui, na verdade é um piso, ele está sustentado por essas duas treliças principais. Essas transversinas aqui, elas servem como apoio de chapas, de placas, que vão transmitir o carregamento para essas transversinas e, por sua vez, vai transmitir o carregamento para as treliças laterais. O esquema estrutural da treliça é esse daqui. Nessa parte superior nós temos o banzo superior, na parte inferior nós temos o banzo inferior e temos as diagonais. É uma treliça bem básica, bem simples. O que temos aqui de carregamento? Referente ao peso próprio dos elementos que constituem a passarela, os elementos são elementos de madeira, chapas, conectores e tudo mais, representam um peso de 110 kg por metro quadrado, ou seja, isso dá 1,1 kN por metro quadrado. E a sobrecarga comum de utilização é de 300 kg por metro quadrado, sendo então 3 kN por metro quadrado. Para iniciarmos o exercício, para podermos resolvê-lo e chegarmos nessa combinação, o objetivo é determinar o esforço que vai acontecer em cada elemento da treliça. Para isso, a gente precisa descobrir qual é a carga que a treliça vai estar suportada, a carga que vai sendo gerada por esses painéis que aqui estão. Então, cada painel desse estando apoiado numa transversina, e as transversinas, por sua vez, estão apoiadas em cada nó desse da treliça. Ou seja, cada carga dessa representa uma carga concentrada nos nós da treliça no banzo inferior. E essa carga que a gente tem que obter. O modelo estrutural da treliça é um modelo de treliça plana, convencional, conhecido como treliça clássica, onde os nós são considerados rotulados. Dessa forma, todos os esforços gerados serão esforços axiais, ou de tração ou de compressão. O esquema geral é esse aqui, a numeração dos nós, eu botei a numeração com letras. Então temos daqui da esquerda para a direita nó A, B, C, D. Terminando no G, a gente sobe H, I, J, K, L, M. E as barras são numeradas por números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sequencialmente até 23, ou seja, temos 23 barras que compõem essa treliça. Então, eu botei aqui em verde a numeração das barras e em vermelho a numeração dos nós. Essa carga P é a carga gerada pelos painéis, ou seja, a treliça ela vai suportar o peso do painel e esse painel vai gerar uma carga concentrada nos nós da treliça no banzo inferior. Então essa carga P aqui, quando eu estiver utilizando a ação permanente de peso próprio e tudo mais, eu vou chamar de PG, e quando eu estiver utilizando a sobrecarga, eu vou chamar de PQ. Todos esses valores aqui serão obtidos através de uma área de influência no piso. Ou seja, vou pegar aqui um painel, essa transversina que aqui está. Qual é a carga que chega nela? Bom, a influência da carga que chega nela é a metade desse painel com metade do painel adjacente.
dando então uma área de 50 centímetros para cá e 50 centímetros para cá, por um comprimento de 2 metros. Ou seja, a área de influência de carga que chega nesse painel é de 2 metros quadrados. No nó de extremidade, a gente vai pegar metade dessa área, que é de 1 metro quadrado. Sendo que essa carga no nó de extremidade, tanto aqui quanto aqui, ela vai ser aplicada diretamente no apoio. Então ela não gera esforço na treliça, ela só aumenta a reação de apoio. Como estamos interessados somente nos esforços axiais, eu vou desconsiderar essa carga na análise, porque ela não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Então a única área que eu vou utilizar é essa área aqui de 2 metros quadrados. Essa carga aqui, total, nada mais é que a área multiplicado pela carga ou de peso próprio, carga permanente, ou sobrecarga, cuja unidade é kN por metro quadrado. Se eu multiplicar por metro quadrado, corta metro quadrado da carga com metro quadrado da área, vai sobrar kN. Sendo que a transversina está apoiada nessa treliça principal e nessa treliça principal. Logo, a carga P é metade para cada lado. Então, dessa forma, a carga PG vale a área vezes a carga permanente dividido por 2. E para a carga PQ vale a área vezes a sobrecarga dividido por 2. Então, a carga P do modelo, no caso da carga permanente, será de 1,1. E no caso da sobrecarga, de 3 kN. Dessa forma, a gente pode proceder à análise e obter os esforços nas barras. Então, o nosso esquema estrutural está repetido aqui, agora considerando somente a carga permanente aplicada à treliça. Aqui eu tenho a reação nesse apoio e a reação nesse apoio. Como ela é simétrica e a carga também é simétrica, por conseguinte, a reação nesse apoio A é igual à reação no apoio G. Então, vou somar todas as cargas, que tem 5, dividido por 2. Então, tem para cada reação 2,75. Isso é feito para tornar a estrutura equilibrada e a gente poder obter, então, os esforços internos. Como é que eu vou obter o esforço interno? Esse esforço interno eu vou obter pelo método dos nós. Ou seja, uma vez que a estrutura está equilibrada, o somatório de todas as forças que atuam nela tem que dar 0. Então, dessa forma, eu vou isolar um determinado nó e vou descobrir o esforço em cada barra. Então, vamos pegar como exemplo esse nó aqui A. Então, se eu pegar aqui o nó A, o que tem de forças que concorrem no nó A? Eu tenho a reação de apoio, eu tenho o esforço nessa barra, que eu não sei qual é, preciso descobrir, e eu tenho o esforço nessa barra aqui também, que eu não sei qual é e preciso descobrir. Então, eu vou isolar esse nó aqui. Está aqui, ó, esse é o nó A. O que eu tenho de esforço nele? A reação de apoio, o esforço na barra 7, que eu preciso descobrir, e o esforço na barra 1, que eu preciso descobrir. A direção desse vetor eu vou considerar sempre tracionando. Se não for tração, o resultado vai ser negativo, indicando então que a minha hipótese inicial está errada e eu só devo corrigi-lo para compressão. Então, se eu mantiver esse esquema, ou seja, colocar todos como tração, todos os esforços que forem de compressão irão sair com sinal negativo. E dessa forma fica fácil eu montar um padrão para eu poder obter os esforços nas outras barras. Aqui eu tenho meu eixo marcado, meu eixo cartesiano, x e y, e simplesmente eu vou aplicar as equações da estática nesse nó, porque o equilíbrio de forças tem que ser 0. Só eu preciso decompor essa força N7. Então, essa força N7, decompondo ela nesse
eixo vertical, e a força N7 eu vou ter que decompô-la nesse eixo horizontal. Então, esse ângulo θ aqui, como é que ele é obtido? Diretamente na treliça. A altura da minha treliça é de 1,20 m. Está aqui, ó. Cada nó desse está afastado 1 metro. Então, se eu dividir essa base aqui no meio, eu vou ter um triângulo retângulo. Então, se eu tenho 1 metro aqui, a divisão aqui é de 50 centímetros. Então, dessa forma, eu tenho 50 de base e 1,20 de altura. E esse é o ângulo que eu preciso descobrir. O ângulo θ, ele é o arco cuja tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, isso dá 67,38 graus. Seno de 67,38 é 0,923 e o cosseno dele é 0,385. Então, quando eu precisar do seno, eu vou utilizar esse número, e quando eu precisar do cosseno, eu vou utilizar esse número. Essa força N7, decompondo ela na vertical, eu vou ter N7 seno de θ. E decompondo ela na horizontal, eu vou ter o N7 cosseno de θ. Se eu aplicar somatório das forças em Y, eu tenho essa componente para cima com essa componente para cima. Vou somar as duas. Consigo descobrir o N7. Então, logo aqui, ó, N7 vai dar 3 kN. Só que ele vai dar negativo. Então, indica que esse esforço aqui não é de tração, ele é de compressão, é o contrário do que está aqui. Então, o vetor que eu vou utilizar, o sentido correto dele, é esse. Mas isso, para mim, não faz diferença, porque eu sei que esse número aqui indica um esforço de compressão. Tá aqui. Aplicando o somatório das forças em X, eu vou ter essa componente com essa componente aqui, ó. Então, eu tenho N1 mais N7 cosseno de θ. N7 eu conheço daqui, substituo nessa expressão e vou obter um valor positivo, indicando que esse sentido é o sentido correto. Ou seja, esse esforço no banzo inferior é de tração. Se eu proceder para todos os nós, né, por exemplo, se eu utilizar o nó H, eu já conheço o esforço 7 e vou precisar conhecer o esforço 19 e o esforço 8. E vou fazer isso para todos os demais nós. Então, dessa forma, eu vou obter o esforço em todas as treliças, em todos os elementos da treliça, melhor dizendo. Então, esse procedimento foi feito à parte, e eu monto uma tabela com o esforço em cada uma das barras. Então, como eu tenho 23 barras, eu fiz o equilíbrio dos nós e obtive o esforço nas 23 barras. Eu preciso indicar aqui sempre os esforços que são de compressão e de tração. Então, por exemplo, na barra 1, a gente viu que é tração. Na barra 7, nós vimos que é compressão. Então, por exemplo, nessa barra que está aqui, que é a barra... Vou pegar a 3 e a 4. São esforços de tração, ou seja, tipicamente essa treliça, os banzos inferiores vão dar tração. Agora, se nós pegarmos o banzo superior, 19, 20, 21, 22 e 23, 19, 20, 21, 22 e 23, eu tenho esforços de compressão. Então, isso é bem característico desse tipo de treliça. Agora, temos que fazer o mesmo procedimento para a sobrecarga, ou seja, calcular os esforços em cada barra, tendo como ação a sobrecarga, que nós vimos lá no início, que ela deu 3 kN por nó. Então, o procedimento de cálculo é o mesmo. A gente vai equilibrar a estrutura, calculando as reações de apoio,
e vamos aplicar o método dos nós e obter os esforços em cada uma das barras. Então, o procedimento feito para todas as barras, eu vou gerar essa tabela com os esforços em cada uma das barras, marcando o que são de tração e o que são de compressão. É importante a gente sempre definir o sinal correto. Então, a gente está admitindo sempre que a tração é positiva e a compressão é negativa. Isso é importante na hora de nós fazermos a combinação, porque o sentido do esforço vai influenciar no cálculo da combinação. Bom, então chegamos na combinação. A primeira combinação é a combinação no estado limite último, que é o LU. E a expressão que define essa combinação é uma combinação normal, né, dita como combinação última normal, utilizada para todo dimensionamento permanente, ou seja, estruturas permanentes são dimensionadas com uma combinação do tipo normal. Essa primeira parcela diz respeito às cargas permanentes, onde eu vou pegar cada esforço permanente e multiplicar pelo seu respectivo coeficiente de segurança. Essa segunda parcela da equação diz respeito às ações variáveis, onde NQ1 representa a ação variável principal e o NQJ são as demais ações variáveis que podem atuar junto com a ação principal. E γQ é o coeficiente de segurança associado, então, a cada uma das ações variáveis, tá? Como no nosso caso só existe uma ação, ou seja, ela é a principal, as secundárias não existem, então serão zero. Então, essa parcela aqui não entra na conta. Então, o que sobra? Sobra uma ação permanente, que eu tenho, e uma ação variável. Então, uma ação permanente e uma ação variável. E os coeficientes delas é 1,4 para a ação permanente e 1,4 para a ação variável. Aqui, ambas são ditas desfavoráveis, ou seja, são ações que estão atuando na mesma direção, ou seja, elas vão amplificar o esforço. Qual o procedimento? É só pegar agora, para cada barra, o esforço da barra 1, devido à ação permanente, multiplicar por 1,4, e um esforço na barra 1, devido à sobrecarga, e multiplicar por 1,4. E fazer isso para todas as barras. Então, dessa forma, eu chego aqui, então, na resposta da combinação do estado limite último. Lembra que repare que eu estou chamando isso aqui de ND, porque é o esforço de projeto. Então, por exemplo, na barra 1, o que eu fiz? Fui lá na tabela do esforço axial da carga permanente, que é 1,16, e multipliquei isso aqui por 1,4. Depois fui na tabela para pegar o esforço da ação variável, no caso a sobrecarga, e multipliquei isso aqui por 1,4 e somei os dois. Ou seja, eu tenho aqui 6 kN de tração. Então, repetindo esse procedimento para as demais barras, a gente vai obter, então, a tabela com todos os esforços associados ao estado limite último. Ou seja, esses esforços aqui serão os esforços que eu vou utilizar para o dimensionamento. Então, quando nós entrarmos na parte de dimensionamento, a gente vai utilizar um esforço do tipo de projeto. No caso de treliça, a gente está trabalhando com esforço axial. Então, a gente vai chamar de N para esforço normal, geralmente é isso. Se eu estiver trabalhando com uma viga, eu vou ter momento e cortante. Se eu estiver trabalhando com pilar, eu posso ter momento e axial. Então, para cada tipo de elemento, nós vamos trabalhar com um determinado esforço. E o esforço que eu preciso são os esforços de projeto. São esses obtidos por um tipo de combinação. E agora nós temos a combinação do estado limite de serviço, ou também conhecido como combinação do estado limite de utilização.
Essa combinação aqui é dita combinação quase permanente. Como é que ela funciona? Eu tenho aqui a parcela da ação permanente, ela não é afetada por nenhum coeficiente aqui, e tem a parcela das cargas variáveis afetada de um coeficiente de combinação Ψ2. Então esse Ψ2, em geral, ele é um valor menor do que 1. Se eu multiplicar por esse número aqui, sempre vai ser um valor, ou seja, eu estou fazendo uma redução dos valores variáveis. E estou mantendo, então, os valores permanentes, porque são, em geral, eles que predominam no carregamento. Eles são, digamos assim, se eu fosse pensar num prédio, como, por exemplo, um prédio de concreto armado, você pode colocar aí uns 60% a 70% das ações sendo ação permanente. Praticamente você projeta um prédio para suportar ele mesmo. Então, como é que ficaria essa combinação? A carga permanente, o PG, que eu já obtive lá no início, e esse Ψ2, para o caso de uma passarela, eu obtenho na tabela de combinações, que é o 0,2. Então, como é que fica então a carga P para o estado limite de serviço? É 1,1 da ação permanente e 0,2 da ação variável. Então eu chego aqui no número de 1,7 kN. Esse 1,7 kN ele vai ser utilizado para calcular a deformação na minha treliça. O procedimento seria então aplicar as cargas nos nós, e uma vez tendo as dimensões ou as seções das barras, eu consigo obter aqui um deslocamento máximo que essa estrutura vai sofrer. Então esse deslocamento ele é limitado, até pela utilização do tipo de estrutura. No caso de uma passarela, ele visa minimizar as deformações visíveis, né, aquelas que podem ser observadas a olho nu, e também minimiza o efeito da vibração, né, na passarela, que seria um problema crítico. É claro que um estudo mais detalhado de vibração, dependendo do tipo de passarela, seria feito. Mas aqui bastaria, por exemplo, a gente limitar essa deformação aqui. Então esse que está tracejado aqui, ele representa a configuração deformada da estrutura. E aí o que bastaria nesse caso de interesse, pegar qual foi o deslocamento máximo que a estrutura sofreu quando essa carga de 1,7 atuou. Para a gente ter uma ideia, né, a norma limita essa deformação a um número L para 200. Esse L representa o vão da minha treliça. Então, o nosso vão tem 6 metros, 600 centímetros, dividido por 200. Então, eu só posso trabalhar com essa treliça para um deslocamento máximo de 3 centímetros. Ou seja, se os deslocamentos que ocorrerem aqui forem menores ou iguais a 3 centímetros, então ela atendeu ao critério normativo. Se ela for maior do que isso, significa que eu estou com uma treliça muito flexível. E aí eu preciso melhorar a rigidez dela. Como? Aumentando a inércia das barras, ou somente dos bandos superior. Então isso seria uma questão de ser avaliada. Então no projeto de dimensionamento, eu tenho que atender o dimensionamento para esse estado limite último, ou seja, as tensões geradas por esse esforço não podem exceder as tensões resistentes do material. E as deformações impostas pelos carregamentos não podem exceder a esse limite estabelecido pela norma. Dessa forma, fica garantido o projeto estrutural, tanto para o estado limite último, quanto para o estado limite de serviço. Se essa deformação também for muito grande,
ela pode amplificar esses esforços aqui. Aí entraria num conceito de dimensionamento chamado de análise não linear. Então, por isso que, em geral, a gente precisa atribuir uma rigidez suficiente para que a estrutura se comporte dentro dos limites de proporcionalidade. Então, essa seria a filosofia básica por trás de um dimensionamento estrutural. Essa deformação aqui, a gente pode obter ela com o F-Tool. Eu fiz uma modelagem aqui no F-Tool e em momento propício a gente pode voltar a falar nele, que o F-Tool ele vai, além dos esforços, ele também calcula a deformação. Então a gente tem aqui uma configuração deformada da estrutura e eu posso medir em qualquer ponto quanto é que eu tenho de deformação. Então, por exemplo, se eu clicar nesse nó que está aqui, eu vejo que tem uma deformação vertical muito baixa para esse modelo aqui, que eu coloquei uma seção muito rígida. Eu coloquei, se eu não me engano, cada barra dessa contendo uma seção de 10 por 10 centímetros. Não necessariamente ela tem que ter 10 por 10. Isso aqui é só para fazer uma simulação. Então, eu estou com uma deformação aqui menor do que 1 centímetro, o que atenderia perfeitamente aqueles 3 centímetros que eu tenho, né, estabelecido pela norma. Então, com isso, a gente finaliza esse exercício e deixando bem claro aqui qual é a finalidade desse exercício. Então, nos próximos vídeos, vou postar mais material, dando sequência às nossas aulas. Um forte abraço e até a próxima aula.